Chegou agora. Muito bem, nossa reunião já está sendo gravada. Novamente, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui na nossa reunião de número 11, né? Já estamos aí caminhando para o fim da nossa jornada, né? Hoje mesmo a gente já inicia a discussão sobre assuntos, né? Fora aqueles que nós estávamos tratando referente ao conteúdo, à organização da trilha de História Econômica do Paraná. Hoje a gente vai começar a falar sobre as questões avaliativas, né? Então, nessa primeira reunião que a gente vai falar sobre as rúbricas, né? Que são a parte, né, de avaliação, não só, né, dentro do nosso grupo de estudos, mas dentro das trilhas de História Econômica do Paraná. Nós sabemos que as trilhas de aprendizagem, tanto as de História como as outras, né, não existe avaliação tal qual dos componentes curriculares, né? Por mais que a gente tenha aí um certo, eu não diria certo desconhecimento, né? Ou uma pressão por parte das equipes pedagógicas dos colégios, né? As trilhas de aprendizagem, de aprofundamento, como, né, a grande maioria do pessoal gosta de falar, ela não tem uma avaliação tal qual, né, a gente normalmente, costumeiramente, vamos dizer assim, a gente faz, né, como no componente. Aquelas perguntas objetivas, de múltipla escolha, né, interpretativa, né, aquela provinha. Né? Então, a gente, dentro do processo de avaliação das trilhas de aprendizagem, né, a gente tem outras formas de avaliação, né, outras características que vêm de encontro com aquilo que a gente discutiu durante a nossa jornada, principalmente, né, o protagonismo juvenil, né, aquele aluno atuante, aquele aluno, né, que bota a mão na massa, né, que vai para a atividade, que busca ali o conhecimento e faça a sua produção. Então, nós temos inúmeras formas de estar avaliando, né, diferente daquela forma corriqueira, né, dando uma prova, marcando uma data, né, para poder realizar as avaliações. Então, dentro dessa perspectiva, né, nós vamos discutir hoje, né, essas questões envolvendo as rúbricas, e aí, falando um pouco também desse processo avaliativo das trilhas de aprendizagem, né? Aqui a gente já vê no início, né, no próprio, o próprio slide ali, o primeiro slide, a gente vê essa questão das estrelinhas, né? Estrelinhas verde, né? 3 estrelinhas, 2 estrelinhas amarela e uma vermelha. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a pensar características de avaliação e de rúbricas para que a gente possa estar desenvolvendo com os nossos estudantes, certo? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos somente 2 professores que não chegou ainda, mas eu acho que logo, logo já devem chegar, certo? Então, vamos lá. O ato de reunir está associado a aproximar, conectar pessoas, né? Então, aqueles recadinhos de toda semana sobre o desenvolvimento, né, de câmeras abertas, né, que acaba refletindo aí empatia, identidade, respeito, profissionalismo, né, dentro do nosso grupo de estudos. A nossa jornada, né, para quem tinha perguntado quantas reuniões que falta, né, então nós temos essa reunião 11, que é a reunião sobre estratégias de instrumentos de avaliação, que é a rúbrica. Nós temos a reunião de número 12, que são estratégias de avaliação também, que vai ser a questão envolvendo autoavaliação e em pares, né, o autoavaliar e o fazer em pares. E, por último, na apresentação do planejamento, no qual nós teremos aí um tempo destinado a cada um de vocês para apresentar a produção pedagógica que vocês fizeram, né, e postaram até a data aí do dia 17, certo? Então, nós temos aí a última reunião que vai se realizar na semana do dia 5 de dezembro, certo, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá.
Nossa agenda de hoje, né, ela está dividida em acolhimento, para início de conversa, conceitos importantes, o nosso em ação, socialização e o para concluir, certo? Então vamos lá. Nosso acolhimento. Nós vamos utilizar um trecho do filme do Charlie Brown, né, no qual o personagem Stanley está se apresentando num show de talentos da escola. Então, eu quero que vocês, né, observem esse videozinho, né? Eu, assim, gosto muito do Charles Brown, né? Os desenhos deles, assim, é bem crítico, né? E traz uma mensagem muito interessante, né? E aí, aqui ele diz assim, ó. Olá, professores. Neste momento, vocês estão convidados para compor uma banca de avaliação de talentos da escola. E nós vamos colocar aí como se nós fôssemos, né, uma banca de talentos no qual nós vamos avaliar ali, né, os talentos ali do colégio. Pranchetas nas mãos, anotem as suas impressões. Então, eu peço que vocês aí anotem as suas impressões referente à apresentação da Sally, né, na Sunly, né? Então, vamos lá. Deixa eu soltar o vídeo aqui. Muito bem, Sally, estamos atrasadas. É pra galopar e não trotar. Isso não tá baixo, pessoal. Deixa eu dar um pause aqui, pessoal. Vou tentar aumentar o som. Trate seu assistente com carinho, Charles. Muito bem, Sally, estamos atrasadas. É pra galopar e não trotar. Podem guardar os aplausos pro final. Se gostaram disso, esperem a parte principal. A sua irmã não tá nada bem lá no palco. Ei, não é um cavalo de verdade. Desculpa, Charlie Brown. Ela já demorou demais. Abaixe as cortinas. Não faz isso. Ela disse que tem um grande final. Bom, é o seu número ou dela. Não dá pra esperar pra sempre. Mudança de planos, Snoopy. Irmãozão? Me laça. Não é uma vaca de verdade. Eu vou tomar você. Muito bem. Então, a partir desse vídeo, né, deixa eu voltar aqui para a tela para que a gente possa conversar. Então, olha lá. Como que nós podemos avaliar esse vídeo da Sunny? Né? Deixa eu colocar aqui. Aí nós temos, para a gente avaliar, nós teremos uma tabelinha aqui no Jamboard. Eu vou abrir o Jamboard aqui para que a gente possa avaliar o vídeo da Sully ali. Só um pouquinho, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Muito bem. E aí, pessoal, o que eu vou pedir a ajuda de vocês aí? Ó. Nós temos aqui, né, um Jamboard, e nós temos algumas estrelinhas. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, aumentar um pouquinho. Não, tá no máximo. Ixi, também não, né? Muito grande. Tá, eu acho que aqui vai ficar melhor para ver. Então, olha lá. Nós temos aqui uma rúbrica. E aí nós temos as características para a gente atribuir estrelinhas para ela aqui na frente, ó, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, tá dando para ver bem aqui, pessoal? Tá tranquilo, professor Gregson? Beleza. Tá dando para enxergar, eu acho que bem, né?
Então, beleza. Então, vamos lá. Aí eu vou perguntando e aí eu vou colocando a estrelinha na frente aqui da rúbrica da Sunny. Então, olha lá, nós temos a dimensão, superou o objetivo, atendeu parcialmente o objetivo e não atendeu o objetivo. Na exposição, a dimensão exposição, ela expressou com segurança a apresentação? Em, em alguns momentos expressou insegurança? Demonstrou insegurança durante toda a apresentação? Qual vocês acham aqui que ela se encaixa bem aqui, essa questão da exposição? Vocês podem abrir o microfone aí para poder falar, tá? O que a Sunny ali, Brown, na exposição? Ela expressou-se com segurança a apresentação, ela teve momentos de inseguranças ou ela foi totalmente, né, insegura na sua apresentação? Momentos, né? Ela teve momentos de insegurança. Momentos de insegurança, né? Então, aí ela ganha 2 estrelinhas aqui, né? Deixa eu arrastar para cá. Tinha que copiar essa estrelinha aqui, mas vamos lá. Uso de recursos. Utilizou diferentes recursos que favoreceram a condução e apresentação e promoveu a interatividade? Utilizou diferentes recursos que favoreceu a condução da apresentação, mas não promoveu uma interatividade? Não utilizou nenhum recurso? Vocês acham aqui? Acho que no segundo, né, também. Ela, eu não consigo ler. Utilizou... Ela teve uma interatividade tanto com o irmão dela, como o Snoopy ali? Eu acho que a primeira opção, ela utilizou diferentes recursos. Ela começou com um, finalizou com o outro, que era o irmão. Então... Mesmo toda bagunçada, mas ela fez, sim, né? Ela teve essa na forma que deu, ela foi. Isso. Gestão do tempo. Fez uso do tempo de modo adequado e apresentou dentro do período estimulado? Fez uso do tempo previsto, adiantou-se ou ultrapassando de forma a não interferir na organização? Fez uso de tempo previsto, adiantando-se ou ultrapassando de forma a interferir na organização? Né? Ali acho que ficou bem claro essa gestão do tempo. Né? Ela acabou passando que até o apresentador lá queria tirar ela para colocar o Charlie Brown e ele não queria atrapalhar a apresentação da irmã, né? Então, não atendeu ali os objetivos. Na verdade, ele salvou a irmã. Ele salvou a irmã, né? Foi bem assim mesmo. Então, pessoal, é uma característica, né, de rúbricas que a gente pode estar utilizando dentro de uma apresentação, né? Para vocês terem uma ideia, a rúbrica que nós utilizamos, né, para poder avaliar os trabalhos de vocês, tanto o diário formativo como a própria produção pedagógica, ela é baseada em rúbricas. Né? Vocês veem lá as rúbricas, tal qual elas são colocadas, tem os critérios, no qual a gente vai colocando se atendeu totalmente, parcialmente, né? Deixou de atender. Então, são características que a gente pode estar utilizando, não só aqui dentro do GE, mas também lá na avaliação das produções pedagógicas que os nossos estudantes vão fazer durante as trilhas de História Econômica do Paraná. Né? Então, foi um momento aqui para a gente poder fazer uma interação, né, e dar esse pé inicial aqui sobre a questão das rúbricas. Agora, a gente vai, para entendermos mais sobre o papel das rúbricas, vamos pesquisar o que eles significam. Após, registrem os resultados no chat. Pessoal, o que vocês vão fazer agora? Né? Dar um Google mesmo, buscar aí no dicionário o que vocês acham sobre rúbricas. Né? O que vocês podem colocar no chat aí, tá? O que significa rúbricas, né? Vocês vão compartilhando no chat. Bem rapidinho aí para a gente poder ver o que significa. E o que ele significa nessa rúbrica? A gente tem várias definições aí, né?
Vocês podem ir colocando no chat aí o que vocês acharem. Ah, muito bem, ó, nós já temos algumas respostas aqui, eu não estava nem vendo, ó. É uma, começou lá, professor, tá. É uma assinatura abreviada, uma rúbrica é uma ferramenta de avaliação para comunicar expectativas de qualidade, rúbricas são tipicamente compostas de linhas e colunas. As linhas são usadas para definir diversos critérios, sendo utilizados para abreviar uma tarefa. As colunas são usadas para definir níveis de desempenho em cada critério. Uma rúbrica é uma ferramenta de avaliação para comunicar expectativas de qualidade. As rúbricas podem ser utilizadas para classificar qualquer atividade ou comportamento, redações, trabalhos, pesquisas, apresentações, forma de representar a assinatura de pessoas de maneira simplificada, pequena anotação. Segundo o Google, é uma ferramenta de avaliação para comunicar expectativas de qualidade. Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela contribuição de vocês no chat sobre essa definição de rúbrica, né? Então, se a gente for analisar no House, né, no dicionário, rúbrica é uma pequena anotação, né, ou comentário acerca do que se observou, leu ou deve ser memorizado. Apontamento, lembrete, indicação geral de um assunto, categoria, né, códigos ou linhas, enfim, são características que a gente pode estar utilizando para poder fazer uma avaliação ou uma anotação sobre alguma coisa. Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, nós vamos, né, discutir aqui algumas características sobre rúbricas. Então, olha lá, conceitos importantes. E as rúbricas na avaliação da aprendizagem? O que são? Que tal começar escutando? Né? Então, ouvir, né, é bem interessante essa característica de uma rúbrica. Se preparem para a fala de especialistas. Então, vamos ouvir aqui alguns especialistas que falam sobre o que é a questão das rúbricas. Primeiro, nós vamos ver um vídeo aqui da Priscila Boy. Essa mulher tem tem um canal no YouTube que é muito interessante, que ela fala sobre características educacionais. Eu lembro que na época do concurso eu assisti muitos vídeos dela, é muito interessante. Ela é uma advogada, né, especialista em educação, e ela fala sobre essas características, né, envolvendo a educação. E outro é a Luiz Lima, que conta também sobre uma característica envolvendo o avaliar dentro das rúbricas. Eu vou soltar aqui o primeiro vídeo, e aí depois a gente comenta. Então, vamos lá. A avaliação por rubrica, ela é uma ferramenta que ela nos ajuda a tornar a avaliação muito mais rica. Ela nos ajuda a tabular dados.
ela trabalha com o princípio operativo da classificação. Ou seja, ao invés de fazer um sistema binário de certo e errado, de você acertou isso, isso daqui não está certo, você faz estratificações, você faz níveis diferentes para transformar os dados, às vezes até de uma avaliação quantitativa, numa avaliação qualitativa. Então, vamos Então, ela falou ali, né, os aspectos ali sobre a questão de quantitativa, qualitativa, né, que a gente sempre está acostumado a ouvir aí. Vamos ver agora essa web, que papel para o feedback em relação a avaliar por rúbricas? Então, deixa eu soltar aqui. Como uma ferramenta, não é um instrumento, porque ela não recolhe evidências sobre as aprendizagens dos alunos, mas é uma ferramenta que possui um conjunto de critérios que podem orientar o trabalho dos alunos a partir daquelas descrições dos patamares de qualidade para cada um dos critérios apresentados. É nesse sentido que nós temos que refletir sobre por que vamos mobilizar as rubricas, por que elas podem efetivamente serem úteis ao desenvolvimento dos processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação. Primeiro, porque nós não queremos caminhar sozinhos nessa jornada do feedback, né? E por isso nós podemos convocar os alunos a essa participação e incentivar também a corresponsabilização por esse processo, pelas próprias aprendizagens dos alunos. Quando nós utilizamos as rubricas numa lógica até de co-construção, os alunos podem se apropriar daqueles que são os critérios que se constituem como base dessa própria ferramenta e permitindo que eles compreendam quais são os critérios necessários para o desenvolvimento das suas aprendizagens e o que é considerado como um critério de qualidade ao longo dos seus diversos patamares. Isto, ao mesmo tempo, facilita o nosso feedback, a nossa própria avaliação formativa, porque nós olhamos para aqueles critérios e direciona o nosso olhar, até na lógica daqueles exemplos que a Daniela esteve tentar apresentar, direciona o nosso olhar sobre o que nós temos efetivamente que observar ao longo do desenvolvimento dessa tarefa e como é que nós podemos refletir sobre o desempenho do aluno naquele momento, naquele estágio. Portanto, a rubrica é, sobretudo, uma ferramenta orientadora que compreende que aprender é um processo e possui diversos momentos. E, ao longo desses momentos, a partir desse exercício de reflexão, nós vamos desenvolvendo estratégias de orientação sobre para onde que os nossos alunos vão. Isto na lógica do professor. Quando o aluno trabalha com a rubrica, que não é uma ferramenta para o aluno receber e guardar na mochila, mas para ser mobilizada ao longo de diversas fases da sua aprendizagem, o aluno tem a oportunidade de realizar momentos de autorreflexão e de autorregulação. Portanto, a rubrica aqui também pode se constituir como uma ferramenta de apoio à autoavaliação. Então, as rubricas podem ser excelentes ferramentas, tanto para avaliar o processo, não é? Sobre essa lógica de que a aprendizagem é algo processual e acontece em diversos patamares de desenvolvimento, ou podem também ser utilizadas para estabelecer aqueles que são os critérios de qualidade de um determinado produto que os alunos podem ter vindo a realizar. Muito bem. Então, pessoal, ali os dois vídeos, né, fala sobre essa questão envolvendo as rúbricas. E aí, agora eu quero ouvir vocês, né? Qual o potencial pedagógico das rúbricas que a gente viu aqui até agora, que vocês colocaram no chat, o próprio vídeo ali? Quem poderia fazer aí uma fala sobre o potencial pedagógico das rúbricas? Qual a importância, né, na relação pedagógica, ensino-aprendizagem, né, da questão envolvendo a aprendizagem do nosso estudante a partir dessas tipo de avaliação envolvendo as rúbricas? Quem poderia fazer um comentário aí? Ixi, ninguém? Quem já trabalhou com as rúbricas, né? Quem já utilizou a rúbrica no processo de sala de aula? Professora Daiane pode falar? Acho que a professora Daiane travou ali. A câmera dela está parada, deve ter travado. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva, né, das rúbricas, a gente tem essa possibilidades,
né, de estar fazendo uma avaliação, né, que ela pode ser considerada aí uma avaliação formativa, né? Por quê? Nós faremos ali um questionário, teremos aqueles critérios de avaliação, que esses próprios critérios acabam sendo o quê? Acabam passando ali para o estudante ou para aquela pessoa que está sendo avaliada inúmeros toques, vamos dizer assim, né, inúmeras características que faz ela repensar e pensar sobre a sua prática, sobre a sua aprendizagem, sobre a sua fala. Então, são elementos que a gente vai observando que as rúbricas é uma atividade bastante interessante de estar sendo desenvolvida ali com o estudante, principalmente, né, potencializando essas trocas, potencializando essa fala, né, envolvendo ali. Professora Daiane, voltou agora? Tinha travado, né, professora? O teu microfone está fechado, agora sim. Eu estou agora com 2 aparelhos, tá dando problema. Tá dando microfonia. Tá, vou tentar desligar meu computador. Beleza, fica tranquilo. Então, gente, dentro dessa característica, a gente vai observando, né, todas essas potencialidades de estar utilizando, né, a avaliação e também essa questão envolvendo as rúbricas, certo? Então, dando sequência aqui... A avaliação por rubrica, ela é uma... Elementos constituintes de uma rúbrica, né, rubrica, são formadas por critérios mais níveis de desempenho, que devem ser objetivas, simples, gradativas e intencionais. Gente, quando nós falamos que ela tem que ter essas partes, né, de ser objetiva, simples, gradativa, a objetividade, né, a avaliação, ela deve ser feita de uma forma objetiva. Quando houver o quê? Critérios, né, mais subjetivos, como a questão envolvendo a criatividade, né, onde o professor vai descrever o que considera um trabalho criativo, né? Então, nesse objetivo aí, né, o que é um critério para avaliar uma criatividade? Quais são as suas características de criatividade ali desenvolvida? Da mesma forma, no vídeo ali do Charlie Brown, né? Qual foi o aspecto de criatividade que a gente pode estar avaliando dentro daquela perspectiva? Então, deixar essas características bastante claras, né? Simples, olha lá, ó, transparente, né? Toda turma deve saber quais são os critérios de avaliação para terem maior controle sobre o aprendizagem. Então, ó, pessoal, eu vou avaliar desta forma. Eu quero que vocês apresentem assim, né? Ou eu vou observar a apresentação de vocês a partir desse viés, né? Gradativa, né? Aí a gente já vê ali essas etapas. Ó. A rúbrica deve conter uma explicação gradual do desempenho que se espera do estudante em relação, né, à tarefa atribuída ali individualmente ou até mesmo em grupo. Intencional. Olha lá. A rúbrica deve ter essa característica de intencionalidade. Ô, Jéssica. Ah, tá, dormiu? Tá, isso. Então, são características que a gente vai, né, observando todas essas questões de intenção. Quais as expectativas que eu tenho com essa turma ou as expectativas de aprendizagem que eu quero avaliar ali nessa intenção, certo? Para elaborar uma rúbrica, é importante saber claramente quais são os critérios importantes para você avaliar. E caso haja, qual a ordem de importância de cada um desses critérios, podendo atribuir pesos diferentes a eles, né? Elaboração de uma rúbrica, né? Então, olha lá, vamos lá. Conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, os mecanismos de ocupação, povoamento, do território. Nossa, gente, hoje eu tô ruim com as minhas vistas. Deixa eu voltar aqui, acho que minha diabetes deve estar alta, porque eu tô bem ruim da vista hoje. Ocupação e povoamento do território, observando as dinâmicas sociais e culturais das regiões e os desenvolvimentos decorrentes deste processo.
para ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento das estruturas produtivas do Paraná. Então, essa daqui é um objetivo de aprendizagem. A partir disso daqui, como que a gente pode estar elaborando uma rúbrica? Ó, tenha como ponto de partida o objetivo de aprendizagem. Então, se a gente fosse, né, elaborar uma rúbrica, a partir desse objetivo de aprendizagem, como que a gente poderia estar desenvolvendo, né, para a gente poder elaborar essa rúbrica. Aí, agora, nós temos aqui, deixa eu abrir aqui. Nós temos um Jamboard, eu vou compartilhar ele aqui com vocês, mas antes eu vou fazer uma cópia, que eu esqueci de fazer uma cópia para ele. Espera lá. Fazer uma cópia. Deixa eu fazer uma cópia, senão a gente não consegue editar. E compartilhar aqui com vocês. Compartilhando aqui a cópia que eu fiz. Então, essa cópia, ela tem aqui, ó, como que a gente vai elaborar? Então, a partir desse objetivo, né, a gente vai elaborar uma rúbrica. Tá vendo aqui, ó, no primeiro frame do Jamboard, nós temos o objetivo de aprendizagem e essa orientação aqui como partida para o objetivo, né, ou partindo do objetivo. Aí nós temos aqui, ó, do objetivo indique os critérios que serão elaborados. Quais critérios serão elaborados para que a gente possa preencher aqui, né, esse objetivo, né? Ó, nós temos 3 aqui. Depois, nós temos, após definir os critérios, indique os níveis de qualidade que podem ser nomeados ou numerados para construir a escala. Então, dentro dessa escala, 1, 2, 3, nós temos os 3 níveis. Descreva cada nível de forma que os textos sejam bem específicos, com aspectos observáveis e que representem as expectativas para o objetivo a ser desenvolvido. Depois tem aqui, ó, após definir os critérios, indique os níveis de qualidade que podem ser nomeados ou numerados para construir a escala. Então, nós temos aqui 1, 2 e 3. Né? 3 frames aonde nós vamos estar respondendo. Então, 3 grupos, praticamente, aí para responder esses 3 frames, né? Como que nós vamos estar fazendo isso daqui? Então, deixa eu ver a orientação aqui, certinha, para a gente poder estar fazendo ele. Nós vamos fazer ela individual ou em grupo. Eu acho que é melhor fazer em 3 grupos, né? Ou, pessoal, vocês querem fazer essa atividade em conjunto aqui? Vocês vão me orientando e eu vou preenchendo? Eu acho que fica melhor do que vocês forem em grupos, né? Fica melhor. Então, vamos lá. Então, olha lá. Então, nós temos lá no frame 1, né, o objetivo de aprendizagem. Qual é o objetivo de aprendizagem aqui? Né? Conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná. Eu vou mandar o link para vocês, para que vocês possam abrir aí, e aí eu vou digitando aqui, tá? Deixa eu mandar o link dele, e aí vocês vão me orientando e eu vou colocando aqui. Aí vocês possam abrir aí no computador de vocês. Então, olha lá. Conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, os mecanismos de ocupação do povoamento, do território, observando as dinâmicas sociais, culturais das regiões, e os desenvolvimentos decorrentes deste processo para ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento das estruturas produtivas do Paraná. Então, a gente tem como ponto de partida os objetivos de aprendizagem, que é esses que estão aqui. Aí, no frame 2, que nós temos que estar preenchendo lá. Do objetivo, indique quais os critérios que serão avaliados.
Então, olha lá o objetivo: conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, os mecanismos de ocupação, povoamento do território, observando dinâmicas sociais. Então, dentro desse objetivo, pessoal, quais critérios que a gente pode estar colocando aqui? Primeiro critério, segundo e terceiro critério. Quem poderia colocar aqui um objetivo, a partir desse objetivo, um critério para ser avaliado? Vou criar uma caixinha de texto aqui. Ó. Critério 1. Que a gente pode estar colocando ali como critério 1 para atingir esse objetivo? Para ser avaliado. Qual o critério? Quem pode falar aí? À vontade, gente. A gente vai construindo junto as respostas. Professor Roberto? O trabalho apresenta mapas, documentos Ah, legal, legal. Vamos colocar assim, que pontuam regiões e os seus mecanismos de colonização. evidências visuais. Isso. Evidências visuais. Muito bem. Um critério. Conhecimento dos ciclos econômicos, né? Já que temos os ciclos econômicos de ocupação. Isso, legal. Deixa eu colocar aqui, deixa eu só... Opa. Como que é, professor Gregson? Não, apresentar um conhecimento dos ciclos econômicos, né? Do Paraná. Ah, sim, conhecimento, tá. Dos ciclos econômicos. Conhecimento sobre os ciclos econômicos do Paraná. Perfeito. Qual outro critério, pessoal, que vocês acham legal aí? Depende, professor. Se for trabalhar algo mais específico, a gente pode colocar como critério, por exemplo, a abordagem sobre o desenvolvimento econômico de determinada região. Por exemplo, o aluno apresentou informações sobre o desenvolvimento do noroeste do Paraná. Né? Ah, legal. Algo mais específico. Regiões produtivas. Apresenta, vamos colocar assim, apresenta elementos regionais. Bom, muito bom. Sobre, o professor colocou aqui agora também, ele referente à estrutura, né? Uhum. Apresenta elementos regionais sobre a estrutura produtiva regional, não que já tem regionais ali. Acho que de cada região, alguma coisa assim. Eu gosto do verbo delimitar. Delimitar? Apresenta elementos regionais sobre a estrutura, ou delimitar elementos, alguma coisa assim? Isso. Elementos regionais, isso. Delimitar elementos regionais. Beleza. Vou apagar aqui, então vamos lá. Não sei, é uma sugestão. Não. Delimitar elementos regionais sobre a estrutura produtiva do Estado, né? Vou colocar aqui. Do Estado, na verdade, que é da região, né? Delimitar elementos regionais sobre a estrutura produtiva. Eu só vou deixar produtiva. Isso. Tá legal, né? Uhum. Ah, beleza. Tranquilo. Então, vamos para o próximo frame aqui, ó. Após definir os critérios, indique os níveis de qualidade que podem ser nomeados ou numerados para construir a escala. Então, a partir dos critérios que a gente criou aqui, ó, 1, 2 e 3, como que a gente vai colocar aqui os níveis, né? Ó, descreva cada nível de forma em que os textos sejam bem específicos, com aspectos observáveis e que represente a expectativa para o objetivo a ser desenvolvido. Então, a partir dos critérios que a gente colocou, como que a gente pode colocar aqui os níveis?
Conhecer e compreender a formação da estrutura econômica do Paraná, os mecanismos de ocupação e povoamento do território. Dentro dessa perspectiva que eu acho que a gente colocou aqui, eu acho que o importante, né, o inicial aqui, é o conhecimento sobre os ciclos econômicos do Paraná, né? Ter como base aqui, né? Como fosse o nível 1 aqui. Então, a gente colocaria aqui o critério 2 no slide aqui, aqui, né, ó, no nível 2. Colocaria aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Isso aqui não dá para copiar, não dá para editar. Tem que descrever também. Então, colocaria lá o 2. Deixa eu copiar. Vou copiar ele aqui. E colar lá, né? Acho que não dá para copiar. Nossa. Vocês concordam colocar aqui o critério 2 aqui como no nível 1, na verdade, né? Sim, sim. Sim, Acho né? que ficaria 2, 3 e 1, né? Para ficar mais... 2, 3 e 1, né? Talvez, né? Penso eu, não sei. Então, vou só colocar o número aqui, então. Então, 2. Deixa eu colocar ele mais arrumadinho aqui. E aqui... O 3, vamos ver aqui qual que é o 3. O 3 é o das regiões, né? E o 1, aspectos visuais, né? Muito bem. Tá vendo, pessoal? Como que a gente consegue criar critérios de uma avaliação dentro a partir dessas questões envolvendo rúbricas, né? Então, ó, a gente criou os critérios, né? Ó, evidências visuais, conhecimento sobre os ciclos econômicos do Paraná, delimitar elementos regionais sobre a estrutura produtiva, e a gente elencou os níveis, nível 1, 2 e 3, né? Quais os critérios que a gente faz? O primeiro critério, né? O que a gente foi o 2, conhecimento sobre os ciclos econômicos do Paraná. Depois, né, o 3, que é envolvendo ali delimitar elementos regionais sobre a estrutura. E por último, né, o elementos visuais, certo? E aí, né, a gente tem aqui, né, seria para o outro grupo fazer também, mas não tem essa necessidade. Tá vendo, gente, como que a gente consegue fazer ali de forma conjunta e até mesmo individual essas rúbricas, né, elas aparecerem aí, para que a gente possa, né, identificá-las ali? Então, achei bastante interessante. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa criação nossa? Tranquilo? Então, agora nós vamos para o nosso em ação. Professor, nessa reunião estudamos elementos fundamentais para a elaboração de rúbricas de forma exitosa. Pensando nesta prática e organizados em 3 grupos, vamos acessar o material de apoio, observar se nele há 2 slides para cada grupo, no qual serão produzidas as rúbricas, para o objetivo de aprendizagem sugerido. Para auxiliá-los, disponibilizamos um slide com modelo para servir de inspiração na construção das rúbricas. Cada grupo escolherá um redator para fazer o registro da atividade do slide de apoio e um orador. Para apresentar o que produziram no momento da socialização no grupo. Então, pessoal, vou compartilhar agora o material de apoio com vocês, no qual vocês vão trabalhar de forma conjunta. Aí eu peço que um representante dos 3 grupos, né, um de cada grupo, faça a redação. Então, cada grupo vai ter ali, né, 2 slides para poder fazer o seu trabalho. Então, deixa eu abrir ele aqui e mostrar. Já compartilhei com vocês. Então, tem aqui um modelinho com os objetivos que vocês podem estar utilizando. Aí tem aqui, ó, o grupo 1 tem um objetivo e o que eles vão estar criando de níveis ali de critérios. O grupo 2, da mesma forma, e o grupo 3 também, certo? Eu vou abrir as salas temáticas agora, para que a gente possa ir para as 3 salas temáticas e produzir, né, essa atividade. Nós temos aí 25 minutinhos para poder fazer. Eu vou colocar 30, porque como ela tem um pouquinho a mais, né? E aí nós temos aí 3 grupos para que a gente possa estar produzindo
essas atividades. Aí eu peço, pessoal, para que vocês possam somente fazer a digitação, certo? Então, de forma aleatória, os grupos estão formados para que a gente possa fazer o trabalho. Vamos lá? Salas abertas, daqui 30 minutinhos a gente volta. Qualquer dúvida, me chama aqui que eu vou estar passando nos grupos.
já começam trabalhando em fevereiro. Olá, professores. Eu estou aqui com o nosso secretário Rony, que é o nosso secretário da Educação do Paraná. Paraná que tem o orgulho de ser a melhor educação do Brasil. E olha, nós fizemos um concurso para a contratação de professores, de 1.200 professores aproximadamente agora, nesse segundo semestre de 2023. E aqui junto com o Rony, depois do evento Ganhando o Mundo que nós lançamos aqui agora, nós estamos também chamando mais 1.000 professores desse concurso já para o primeiro semestre do ano que vem. É isso, Rony? Isso, semestre que vem. Os professores do 1.250 já começam trabalhando em fevereiro e mais 1.000 professores já serão chamados já no primeiro semestre do ano que vem. Quer dizer, o compromisso nosso era contratar 1.000 professores. Mas como tem ido tão bem a educação no Paraná e tem tanta gente, tantos professores de outras redes, de rede privada, que querem participar do nosso estado, nós estamos abrindo mais 1.000 vagas para você que tem o sonho de trabalhar no estado que tem a melhor educação do Brasil. Parabéns, Rony. Obrigado. Viva a educação do Paraná. Olá, professor. Ministro do Planejamento. Olá, professores. Eu estou aqui com
Muito bem, sala temática sendo fechada, todo mundo retornando. Muito bem, todo mundo voltando, para a gente poder fazer a socialização. Vamos lá. Voltando aí, professor Fernando, professor Cleverson, professor Augusto. Professor Augusto. Muito bem, pessoal, acho que a grande maioria já voltou, né? Vamos para a nossa socialização agora. Então, cada grupo, né, vai apresentar aí os seus objetivos, a gente vai de forma bem rápida, né, para a gente poder dar sequência aqui. Então, o grupo 1, né, o pessoal do grupo 1, o objetivo do grupo 1 era o qual? Promover a desenvoltura oral, né? Então, nós temos ali o objetivo, né, do grupo 1. Sugira uma atividade inicial de pesquisa sobre uma atividade econômica na região dos estudantes e posterior à apresentação dos principais pontos pesquisados em apresentação para a turma, né? Então, nós temos aqui, né, o objetivo 1. Pessoal do grupo 1, quem gostaria de apresentar aí os critérios e os níveis que vocês realizaram? Eu vou falar, professor. Fica à vontade, então, professora Andréia. Então, a primeira coisa, assim, que a gente comentou no grupo, né, que a gente tem uma certa dificuldade ainda para elaborar essas rúbricas, porque por mais que a gente faça isso com os nossos alunos, quando a gente propõe uma atividade avaliativa, a gente fala dos critérios, mas a gente não coloca, às vezes, assim, não sistematiza, né, de colocar no papel realmente, então isso, às vezes, a gente ainda encontra alguma dificuldade, mas vamos lá, então. Então, nós colocamos como primeiro critério o domínio dos conteúdos, né? Porque a pesquisa, o aluno tem que demonstrar, então, que ele realmente pesquisou e conseguiu absorver, né, o conteúdo. Então, ali no nível 1, se apropriou totalmente dos conteúdos, apresentando informações extras. Nível 2, se apropriou totalmente dos conteúdos. Nível 3, se apropriou parcialmente dos conteúdos. E no nível 4, não demonstrou domínio. Aí, no segundo critério, desenvoltura dos estudantes durante a apresentação dos trabalhos. Nível 1, teve domínio do conteúdo e interação com a classe. No nível 2, houve interação com a classe. No nível 3, houve pouca interação. E no nível 4, não houve interação. E o terceiro critério, a elaboração do material que ele vai utilizar na sua apresentação, então. Então, o nível 1, se ele elaborou um material condizente com o tema e possibilitou o acesso a outros recursos, né? No nível 2, se ele elaborou um material regular. Nível 3, elaborou material com poucas informações e recursos. E o nível 4, não houve a elaboração do material.
sei se seria isso, professor, eu teria que falar mais. Perfeito. Não, tranquilo, ótimo. Olha que interessante, né? Todos esses critérios que vocês fizeram. Parabéns aí, ó. Domínio do conteúdo, a desenvoltura dos estudantes durante a apresentação e a elaboração do material utilizado na apresentação. E aí os níveis de cada um, né, ali. Então, isso, olha que interessante, né? Mesmo que a gente, né, a partir de uma atividade rápida, assim, a gente consegue, como a professora Andréa colocou, né, a gente tem uma certa dificuldade, né, ainda na utilização das rúbricas, principalmente na elaboração, né, e nesses critérios, e na efetivação dessas rúbricas. Muitas vezes a gente acaba passando, a gente até elabora, tem a rúbrica feita, mas a gente tem uma certa dificuldade, né, de inseri-la ela ali na nossa avaliação. Mais uma vez, parabéns aí, pessoal do Grupo 1, pelo trabalho que vocês desenvolveram. Grupo 2. O objetivo do Grupo 2, diagnosticar e promover soluções para problemas reais, né? Então, propor para os estudantes um estudo de caso real que contemple um problema relacionado com a exploração da madeireira no Paraná, incentivando a pesquisa e o raciocínio na construção de argumentos. Ah, tranquilo, professora Augusta, fica à vontade, tá? E aí as rúbricas, né, os critérios que vocês desenvolveram aí do grupo 2. Quem gostaria de comentar aí o grupo 2? Ninguém do grupo 2 para poder falar? Posso eu ler? Então, olha lá, o pessoal do grupo 2, né, colocou lá, levantamentos de material, fontes para o desenvolvimento da atividade, apresentação da pesquisa realizada pelos estudantes e uso de recursos tecnológicos, né, que eu acho que não deu tempo de terminar de digitar. Mas colocou ali, né, as características. O aluno demonstrou empenho na sua pesquisa, auxiliando para que o grupo desenvolvesse um trabalho que atendeu os objetivos. O aluno participou parcialmente, o aluno teve pouca participação, ou zero, né, não teve nenhuma participação. A apresentação da pesquisa, o aluno demonstrou um bom trabalho em equipe, auxiliando, respeitando os colegas de grupo. O aluno participou parcialmente, o aluno participou do trabalho colaborativo com dificuldade, e o aluno demonstrou falta de engajamento no trabalho. Legal. E aí o uso das tecnologias, né, faltou ali, mas já dá para a gente pensar sobre o uso, se teve parcialmente, total, né? Bem interessante também. Mais né, uma característica bem legal aqui que o pessoal criou. Grupo 3, olha o objetivo do grupo 3. Realizar uma atividade experimental de maneira exitosa. Uma atividade experimental de maneira exitosa. Então, a partir do estudo sobre o impacto das atividades turísticas na economia e na construção identitária, propor que os estudantes produzam uma propaganda sobre pontos turísticos para estimular o turismo na sua região. Então, vamos ver as rúbricas aqui que o pessoal criou. Primeiro, fazer pesquisa sobre os pratos típicos da região e sua relação com a imigração, criar folders informativos sobre as festas típicas da região, apresentação dos estudantes. E aí tem aqui os níveis que cada um colocou. Estudantes, saber o tema pesquisado, o estudante ter acesso aos meios tecnológicos para pesquisa, né? Então, foi colocando ali todos esses níveis também. Parabéns aí também, pessoal, pela atividade que vocês desenvolveram. Certo, gente? Vamos dar sequência aqui, então. Dentro dessa nossa característica que a gente estava vendo. Então, olha lá. Pontos positivos. Né? O que os pontos positivos permitem dar nota de modo mais preciso, justo e confiável? Permite a autoavaliação. Permite que os alunos entendam melhor suas notas, sabendo assim onde focar os seus esforços para melhorar. Pontos de atenção. Envolve tempo e desenvolvimento. Dificuldade no estabelecimento de critérios, foi o que a professora Andréa, né, tinha relatado aqui. E uma revisão constante, né? Então, dentro dessas características das rúbricas, ela é constante a revisão, porque conforme é o objetivo, conforme é a característica da atividade, ou aquilo que eu espero que o aluno aprenda, a gente vai ter que fazer a revisão dessas rúbricas. Isso demanda um trabalho maior, né? Então, bem colocado aí pela professora Andréa também. Nosso diário formativo,
né, vamos preencher o diário formativo referente ao nosso encontro de hoje. Abra o documento via Google Sala de Aula e preencha o slide referente à reunião 11. Lembre-se que, que nesta semana, dia 24/11, é o prazo final para a entrega do diário formativo. Então, pessoal, essa semana nós encerramos, né, o nosso diário formativo. Então, vocês podem terminar o diário formativo de hoje e já fazer, né, marcar como concluído lá para entregar, certo? Para concluir, né, nós fizemos hoje o trabalho sobre a importância das rúbricas no processo de aprendizagem dos estudantes, refletimos como criar uma rúbrica que atenda às necessidades dos estudantes e criamos, né, estratégias de avaliação a partir das rúbricas, certo? Vou compartilhar com vocês aqui o link da avaliação da nossa reunião de hoje, para que todos possam estar preenchendo. Lembrando, nossa turma é a turma I, certo? Professor, oi. O slide 11 não está ainda nas atividades, né? Do diário? É. Sim. Já? Deixa eu ver lá. Não, ele está desde o início. Deixa eu abrir aqui para ver. Será que sumiu? Deixa eu abrir aqui. Ele está lá no slide 17. Opa, 17 não. No slide... no meu aqui, está no slide 15, Estratégia de Instrumentos de Avaliação. Reunião 11. Vou compartilhar a tela aqui, ó. Estratégias e Instrumentos de Avaliação. Apareceu aí para vocês? Ó, reunião 11. E aí depois tem as considerações finais e que vocês vão preencher também, que aí já pode encerrar. Acharam aí? Certinho? Então, pessoal, para a gente poder estar encerrando dentro do nosso horário, o nosso Saiba Mais tem aqui alguns links, né? E algumas referências para que vocês possam estar acessando sobre as rúbricas, né? Rúbricas de avaliação e avaliação por rúbricas, e algumas referências que nós utilizamos na nossa reunião de hoje. Pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Professor Roberto, a mão com vontade? Professor, as apresentações dos planejamentos, só daqui 15 dias mesmo? Na última reunião, a gente vai fazer a apresentação. A possibilidade de antecipar para terça que vem, foge do teu... Nós temos aí, fora hoje, mais duas, né? A gente... deixa eu ver aqui, a nossa turma tem 1, 2, 3, 4 desistentes. Dá para começar, para a gente poder apresentar, sim. Dá sim para a gente começar a apresentar, pelo menos uns 2. Eu quero apresentar. Quer? Então, fica aí a professora Eliane e o professor Roberto, pode ser? Beleza? Tá, aí vocês começam a apresentação, né? Tem o Fernando na fila também, que levantou a mão, professor. Oi, professor Fernando, fica à vontade. Afonso, eu errei aqui no diário, eu fiz, mas eu não cliquei no entregar, acabei de ver, ele estava como pendente. E aí eu enviei ele agora. Eu só não enviei. Você falou assim, clicar no concluído. Não, mas não tem problema. Eu não cliquei. É só você cancelar o envio. Não, eu não enviei. Tipo assim, mas se você cancelar lá... Eu fiz ele e enviei, e não enviei. Eu deixei ele feito e não enviei. Não tem problema, não. Não tem problema. Agora ele salva automático. Agora que você falou concluído, o que tinha que entregar dia 17. Agora que você falou concluído, tá. eu voltei lá e eu não tinha clicado no concluído. Não tem problema, não. Ele chegou aqui para mim do jeito que o professor fez, não tem problema, não. Se o professor marcar como concluído agora, não tem problema também, não, tá? Pode ficar tranquilo. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, o senhor avisa a gente. Não, tranquilo. Eu olhei ali, eu vi que todo mundo entregou dentro do prazo, né? Teve um outro que não entregou, mas tranquilo também. Isso aí não tem problema, não. Como a gente está ainda nesse processo, né? Eu vou fazer as rúbricas mesmo só na sexta-feira. Então, tá ali, vocês podem, né, estar colocando lá também. Certo? Gente,
Alguma dúvida a mais? Sobre a entrega, então, no nosso diário formativo até o dia 24, tá? Então, eu peço que vocês coloquem um diário formativo aí em dia. Quem terminou, marca lá como concluído, né? Que aí vai chegar aqui para mim. Eu já enviei o meu, os Ótimo. dois. Perfeito, então. E aí, pessoal, a gente se encontra aí na próxima semana para continuar falando sobre avaliação e depois, na última, com as apresentações. Professora Ilga, fica à vontade. Professora, eu não acho o slide. É no mural ou nas atividades? Atividades, né? As atividades. Que Aí, ó, estranho. deixa eu compartilhar aqui. Mas, olha, o meu tem organização da trilha, versão preliminar, vivência da relação, organização da trilha, planejamento reverso, vivência, organização das sessões, os itinerários e a trilha econômica do Paraná. Ó, vou mostrar para a professora onde está aqui, ó. Tá vendo? Lá no mural, você vai lá em atividades. Sim. Aí tem lá as duas atividades, ó, planejamento da produção e o diário, ó, tá vendo? Okay. Clicou no diário formativo, você vai descer até lá embaixo, vai em conferir instruções. Conferir instruções, lá embaixo, aonde está aparecendo no meu aqui, ó, diário formativo, vai aparecer o nome da professora. Não, eu entendi, prof. O slide da aula 11, a nossa hoje. Ah, ele foi apagado, então, da professora? Que estranho, o meu não aparece. Deve ter dado um delete. Mas, ó, ele está no slide 16 aqui. No slide, slide 15. Qualquer coisa, a professora dá inserir um novo slide e aí coloca lá R11 e digita lá, tá? Tá. Uhum. Ó, se a professora quiser, eu vou dar vou compartilhar aqui. Você tem como colocar o link da aula nossa de hoje no chat, que daí eu já puxo esse material. Ponho sim, vou colocar aqui no chat, aí a professora pode estar utilizando. Não te incomodo mais. Eu vou compartilhar o meu diário aqui que eu tenho, para a professora ver o slide 11, e vou colocar o material da reunião de hoje. Mandei o material também aí agora. O material e o diário formativo, para que você possa copiar se tiver apagado. Pessoal, certinho? Gente, agradeço o trabalho de cada um de vocês, o companheirismo, o profissionalismo, e conto com vocês na semana que vem, na nossa próxima reunião. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa semana.